Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o John e eu resolvi fazer uma animação pra cá. Eu sou um ilustrador e além disso eu amo jogar RPG, então eu resolvi unir essas duas coisas aqui em forma de vídeo pra trazer um conteúdo pra vocês. Eu acho que eu tenho umas histórias legais pra poder contar aqui. A campanha que eu tô jogando agora faz uns 3 anos já. Ela é muito bacana e eu acho que dá uma história legal. Pra mim, essa história ela é mega especial porque ela surgiu de uma ideia que eu dei pro nosso mestre. Uma ideia super única. Tipo, a gente já jogou várias histórias. Por que ao invés de a gente ter um grupo de personagens só, a gente não faz dois grupos de personagens, sendo um grupo mais altruísta, um outro mais egoísta, pra não ter que falar um grupo bom e um grupo mau. E a gente não joga as histórias separadas, intercalando entre as sessões, e eventualmente você mistura as histórias, faz os bichos interagir. Claro que assim, o mestre amou a ideia, só quis me enforcar, mas foi isso. Sim, ele topou, o resto do grupo topou, todo mundo achou muito legal. A gente tinha acabado de terminar uma outra campanha, a gente falou, não, então agora vamos começar uma do zero, vamos fazer uma que a gente vai jogar do nível 1 até o nível 20, aquele sonho. Ela tá rolando ainda, então assim, não acabou. A gente já tá no nível 15 e a gente começou no nível 1. E minha ideia é contar o que eu consegui dessa história pra vocês aqui em vários episódiozinhos, tá bom? Aí eu vou, sei lá, fazer a história de um grupo num dia, a história do outro grupo no outro. Bem, e baseado nessa premissa mega original, que eu tenho certeza que nenhum outro grupo de RPG nunca testou antes, nasceu nessa nossa campanha com o nome de novela mexicana: Destinos Cruzados. Ah, e além disso, esqueci de mencionar que a campanha também tem um lance de astrologia, sabe, signo, mas não os signos daqui da Terra, os signos lá do cenário que a gente joga. Mas é bem parecido. Vou dar um pouquinho de contexto pra vocês entenderem do que eu tô falando. Nós jogamos um RPG chamado Tormenta, que é um jogo nacional muito da hora, e ele tem suas raízes no D&D, né, no Dungeons and Dragons, que todo mundo deve conhecer. Hoje ele já é um jogo bem único, assim, ele já se distanciou do D&D em vários aspectos, é uma coisa bem própria. A gente começou essa campanha jogando Tormenta RPG, que é o jogo original predecessor a esse, e aí a gente migrou pro Tormenta 20, que é a versão mais moderna, mais atual do jogo, que o pessoal lançou não faz nem um ano aí. Tormenta é um mundo inteiro, assim, além das regras do jogo, ele também é um cenário. Tormenta existe Arton, que é um continentezão cheio de reinos, cidades, locais fantásticos, tem seus próprios deuses, criaturas mágicas, tipo anões, elfos, dragões, um monte de outro bicho. Eu vou contar essa história da perspectiva dos meus personagens. Eu não sou mestre da história, eu sou um jogador. Eu não tenho como contar de outra perspectiva que não seja a minha. Então, eu vou começar contando pela história do grupo altruísta. Nesse grupo, eu jogo com um personagem chamado Raul. Ele é um cara todo maluco, assim. Ele é um devoto do deus do caos, chamado Nin, né? Ele é deus do caos, da sorte e do azar. E o Raul acredita nos dogmas dele. Ele gosta de viver uma vida livre e ele encara a vida como se fosse uma aventura. Ele vai para onde a sorte levar ele, não se preocupando muito com o próprio destino. Além disso, ele é do signo de hipogrifo, sabe? Aquele bicho do Harry Potter, cabeça de águia. Porque o hipogrifo é a montaria sagrada do deus Nin. A história desse meu personagem começa com ele no reino que ele nasceu, chamado Tolon, que é o reino da madeira mágica. Lá existem umas árvores de madeira escura, que elas têm as propriedades especiais. A madeira dela é praticamente tão dura quanto o aço. Diferente de todo mundo lá que é artesão, comerciante ou lenhador, eu só era um vagabundo. Eu tava um dia dormindo no sopé de uma mega árvorona, em plena luz do dia, sem nenhuma nuvem do céu, um raio cai, frita a árvore, quase me frita junto. Em meio à destruição eu vejo no centro da árvore um totem gigantesco, assim, na forma de um hipogrifo. E aí meu personagem entende aquilo como uma mensagem do deus dele, né? Que a missão dele tinha começado. Esse meu personagem maluco pega esse totem pra si, ele começa a andar carregando esse tronco por aí e usa ele como arma. E ele sai vagando, tentando entender mais sobre o hipogrifo. De reino em reino, caravana em caravana, tentando descobrir o que ele pode encontrar. E aí, na busca dele, ele descobre que existem as constelações com os outros signos, que existe uma pessoa, uma maga numa corte bem distante, que é uma especialista nos signos, nesses animais sagrados, que essa mulher chama Lady Trisha, e ela é a conselheira
da corte da cidade de Monte Rubro, que fica em Zakharov. Zakharov é o reino das armas, dos ferreiros, etc. Raul se empolga, vai pra lá, tem uma viagem mega longa. Ele chega nessa cidade, né, chamada Monte Rubro. Ele vê que vai ter algum tipo de comemoração, os cidadãos estão afoitos, decorando, preparando para algum tipo de festival. Ele segue pro castelo. Ele não tinha hora marcada nem nada, então ele só chega lá, vê uma fila de camponeses esperando para ter alguma conferência, né, serem recebidos pelo barão local. E aí, além dele, chega uma outra carruagem, super chique, pomposa, e dela saem alguns criados e em seguida um cara, que é o segundo jogador a aparecer na história, um conjurador ateísta chamado Carter. Ele desce da carruagem, se dirige para frente da fila do mesmo jeito que o Raul fez. E eles acabam conversando enquanto esperam alguma recepção, né, do pessoal do castelo. E eles descobrem que eles têm interesses em comum. Enquanto o Raul tá procurando essa Lady Trisha, que é a maga real, ela ensinar ele mais sobre os signos, né, os espíritos das estrelas. O Carter tá procurando ela porque ela conhece um tipo de magia muito rara, que ele tem muito interesse e está pesquisando há bastante tempo. Depois que eles se conhecem, alinham os interesses deles, vem o pessoal de dentro do castelo e essa Lady Trisha aparece. Ela está acompanhada de mais 3 pessoas. Um jovem cavaleiro chamado Adrian, ele aparentemente é o devoto de Calmi, é guarda pessoal da família. E junto dela está a filha dela, uma menina chamada Daphne, que é uma clériga de Tiatis, que é o deus da profecia, uma fênix. E a filha do barão, que chama Lady Liz, que está aqui como a representante oficial do castelo. Ela, além de nobre, ela é tipo inventora, assim, ela gosta de mexer com bugigangas, armas diferenciadas. Aí eles são recebidos por esse pessoal. O Raul acha interessante que está tendo uma recepção, mas na verdade o pessoal estava recebendo o Carter, né? Ele marcou uma audiência aqui, ele por ser nobre, que tem os contatos, etc. O Raul, tipo, vai no embalo dessa recepção, assim. Ele sai entrando junto, o pessoal vai recebendo ele. Ele tá super afoito pra falar com a Lady Trisha sobre os signos, mas eles falam que tem toda a recepção, o pessoal faz uma refeição junto, eles acabam conhecendo os outros membros do grupo, que são esses 3 que eu citei. Depois dessa comilança e recepção, eles se reúnem, né, o Carter e o Raul com a Lady Trisha pra falar sobre o que eles vieram, né, buscar. Aí ela explica pra eles que esses signos são, na verdade, espíritos estelares, são criaturas feitas de magia pura que existem desde que o mundo é mundo, assim, desde o princípio. E a magia que criou o mundo foi a mesma magia que criou eles, que é uma coisa chamada de magia da criação, que é o que o Carter está atrás, nessa magia primordial. Ela fala que esses espíritos são poderosíssimos e que eles, de tempos em tempos, se manifestam no mundo, que é possível domar eles, que se o cara for do mesmo signo que aquele espírito, ele pode acabar domando o espírito celestial. O Raul fica empolgadíssimo com isso, fica maluco. Enquanto isso, o Carter pede para olhar a biblioteca dela, ela fala que tá tarde, que na cidade hoje vai ter um festival, que é o festival de acender as luzes, que é quando as fadas do bosque da Madame Manchun, que é uma fada que conhecia o fundador da cidade, as fadas saem do bosque uma vez no ano e acendem as luzes dos postes que tem pela cidade inteira, e essas luzes ficam acesas durante um ano todo. E é um festival que o pessoal comemora, come, bebe, tem gincanas. Raul escuta que existe um bosque com fadas, ele fica mais empolgado ainda e decide ir lá. E aí a Lady Trisha tenta avisar pra ele que ele devia tomar cuidado com o bosque, principalmente não aceitar a comida das fadas, mas ele corre muito antes de ouvir qualquer coisa e sai desesperado. Enquanto isso, Carter e os outros jovens que são daqui do palácio saem para poder curtir o festival. Lá eles fazem uma série de gincanas, brincadeiras, eles se inscrevem para uma competição de times de pique-bandeirinha, que aparentemente é o evento principal do festival, vai entender. O Raul já fica perdido pelo bosque zanzano, até que ele consegue encontrar a corte das fadas que vive neste bosque. E aparentemente elas estão tendo um banquete, comemoração. Ele é super bem recebido, ele conversa um pouco com a Madame Manchun, ela conta um pouco da história dela com o aventureiro que fundou a cidade, e ela oferece comida do banquete das fadas pra ele. Ele totalmente ingênuo aceita, come pra caramba. Ele sai do bosque, ele sente o estômago dele estranho, e pouco tempo depois, puf, ele vira um carcaju, sabe? Um Wolverine, assim. Aí ele, em forma de carcaju, volta correndo. Tipo, uma pessoa normal ia entrar em pânico, mas ele só aceita.
Aí chega bem a tempo do início da competição de pique-bandeira. O pessoal do grupo acha mega estranho um carcaju falante conversando com ele, mas eles assumem que é coisa de Nimbi. Aí começa o desafio de pique-bandeira, onde o pessoal enfrenta uns outros aventureiros que estão pela cidade e a forma de carcaju acaba ajudando. E bem no auge do festival, assim, enquanto as fadas estão começando a acender as luzes, a Daphne consegue correr até o outro lado, enquanto o pessoal distrai os outros competidores. E aí quando ela estia a bandeira pro alto, assim, mostrando que o nosso time ganhou, ela é acometida, assim, por um transe super estranho e começa a pronunciar o seguinte: somente um louco o caminho poderá revelar. Com de coração puro, portas de gelo se permitirão atravessar. Com o apoio de um infiel, inimigos celestes a superar, com o sangue antigo, segredos ocultos a se revelar. Somente então o espírito sagrado conseguirá despertar. E ela cai lá, inconsciente, se babando e tendo uma convulsão. E é assim que a história desse meu personagem começa. Com uma profecia chamando ele pra aventura. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na próxima. Tchau!